Pessoal, aqui na questão número 3, nós temos aqui uma situação onde nós temos, um retificador monofásico, tá? Desta figura aqui. Ele é alimentado a partir de uma fonte de tensão em corrente alternada de 12 volts eficazes, tá? Coisa bem importante aqui para se considerar, numa frequência aqui de 60 Hz, tá? Então vamos lá, nós temos aqui uma resistência de carga de 120 ohms, tá certo? Que é esta R aqui. E é para a gente projetar um filtro capacitivo, deixa eu ver aqui, de modo que o fator de ondulação da tensão de saída seja menor do que 5%. Certo? Então é para a gente apresentar o valor médio da tensão CC na carga. Na verdade, se apresente o valor médio da tensão CC na carga, que eu acho que foi até uma dica, porque nós vamos precisar obrigatoriamente dele para poder calcular o valor desse capacitor aqui, tá, pessoal? Então, vamos iniciar aqui a nossa resolução. Ó, eu vou tirar esses dados aqui do problema, tá? Então ele colocou pra gente que a nossa resistência de carga, essa daqui, ela vale 120 ohms, beleza? Nós temos aqui uma tensão VS, né, que é a alimentação aqui da nossa ponte, que ela vale 12 volts eficazes. Então seria 12 volts RMS aqui, ó, tá bom? Uma frequência, tá? Da fonte aqui, ó, FS de 60 Hz, tá certo? E aí nós precisamos então determinar o valor desse capacitor aqui, tá? Para que a gente tenha então uma tensão de ondulação menor do que 5%. Pessoal, algumas considerações importantes aí para a gente resolver esse exercício, tá? Então vocês devem ter visto aí durante as aulas que no circuito aqui retificador em ponte, em cima da nossa carga aqui, ó, se eu pegasse um osciloscópio aqui para medir essa tensão, nós teríamos uma forma de onda, vamos colocar ela aqui, ó, beleza? Que tem um formato parecido com esse aqui que eu vou desenhar para vocês, ó, é uma representação artística, tá? Beleza, ó, então nós teríamos uma onda aqui pulsante, tá certo? Uma retificação aqui de onda completa, ó. Show de bola. Então essa daqui, pessoal, seria a forma de onda aqui na saída da ponte se eu não tivesse o capacitor, tá? Mas quando a gente coloca esse capacitor aqui, pessoal, o que acontece, tá? Para que fique bem claro aqui para vocês. É uma coisa bem importante, ó. Esse valor aqui, tá certo? Ó, eu tô marcando aqui, ele é o valor de pico do meu sinal, tá bom? Ele não é o valor eficaz, tá? É o valor de pico. E aí, gente, quando a gente coloca, então, esse capacitor, o cenário que acontece aqui é o seguinte, ó. Quando vem a primeira onda aqui, a primeira forma de onda, essa forma de onda, ela pega e faz o capacitor se carregar aqui, ó. Ele vai encher de carga até o valor máximo do pico dele, que vocês estão vendo aqui, ó. Então, ele se carrega até o pico, tá? Só que aí, pessoal, o tempo, ele vai passando, né? E nós temos um resistor de carga aqui, ó, que está consumindo essa tensão do capacitor. Então, gente, ó, essa tensão ela começa a decrescer, tá certo? Até que vem o próximo ciclo, tá? E esse ciclo ele eleva novamente aqui, tá? O valor da nossa tensão. Beleza? E ele fica fazendo isso, pessoal, ó, o tempo todo, ó, elevando aqui o valor da nossa tensão, tá? Então, gente, essa tensão de ondulação aqui, ó, é a tensão aqui que ele se referiu aqui no nosso exercício, tá? E em geral, pessoal, a gente também dá um nome para essa tensão aqui, que ela é chamada de tensão de Ripple. Tá? É bem comum aqui essa tensão dentro dos nossos circuitos, beleza? E aí, gente, essa tensão 5% aqui, ó, essa flutuação de 5% é o que nós precisamos prever aqui no nosso projeto, tá? Eu vou considerar aqui, pessoal, para essa resolução, somente uma parte aqui, ó, desse sinal, tá? Para a gente poder fazer uma análise matemática dele, beleza? Como se eu tivesse dado um zoom nele aqui, tá bom? E aí eu quero que vocês percebam, pessoal, que se eu tivesse dado um zoom nele, o formato ali que nós teríamos para essa tensão de ondulação, ela seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Deixa eu representar aqui. Então até aqui, ó, nessa carga, ela vem até aqui embaixo e depois ela se carrega de novo. Então ela teria meio que uma bordinha assim, ó, tá certo? Mas, pessoal, para a resolução desse nosso exercício, tá uma aproximação muito valorosa aqui, né? E com muita proximidade do cenário real, se eu tivesse considerado ela retinha aqui assim, ó, tá? Então, essa daqui, pessoal, é o valor da nossa tensão de ondulação, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, eu quero que vocês entendam, tá? Que eu tenho uma tensão ΔV aqui, ó. Seria uma variação aqui dessa tensão,
e o eixo dela aqui, ó, na média, tá certo? Estaria por aqui, tá? Então, gente, uma coisa que tem que ficar clara para vocês é o seguinte: toda vez que a gente vai fazer o projeto de uma fonte linear, nós temos que tentar minimizar o máximo possível esse ΔV. E por que isso, pessoal? Porque essa ondulação que nós temos aqui, ó, ela faz diminuir o valor da tensão média que eu tenho aqui em cima do meu resistor, tá? Quanto maior for essa ondulação, menor vai ser essa tensão média que eu tenho aqui. Portanto, a gente precisa eliminar ela o máximo possível. É impossível de tirar ela, tá, pessoal? Justamente por causa da carga do capacitor aqui. Mas a gente consegue fazer alguns projetos aí para minimizar o máximo que der, tá bom? Então vamos iniciar os nossos cálculos aqui, tá, gente? Então, ó, uma situação aí. Está no livro de vocês, só que eu não vou me lembrar a página dele aqui agora, tá? Uma equação prontinha que nós temos para calcular o valor desse capacitor. É uma equação que a gente usa geralmente nos projetos aí. Então, para calcular esse capacitor é o seguinte, ó. Nós temos aqui uma potência, tá certo? Que é chamada de Pin. Essa Pin seria a potência de entrada aqui do meu sistema, não é a potência da carga, tá? É a potência entregue aqui pela fonte ao circuito, tá? Isso aqui, ó, aqui divide um valor aqui, Fs, esse Fs é a frequência da rede, que é 60 Hz, tá? Dividido aqui, pessoal, por um V máximo elevado ao quadrado. Esse V máximo, gente, ó, é o valor máximo do pico que nós temos aqui, ó, tá certo? Ó, esse valor aqui é o valor do V máximo, ó, tá? Menos um valor V, que no livro de vocês está chamado de VC mínimo, certo? Elevado ao quadrado. O que é VC mínimo, pessoal? VC mínimo seria esse valor aqui, ó, VC mínimo, tá certo? Ou seja, que seria o equivalente a esse ponto que eu estou marcando aqui agora. Aqui nós temos o VC mínimo, beleza? E aí, fazendo esses cálculos, a gente já consegue determinar o valor do capacitor, tá? Só que para isso a gente precisa fazer algumas situações antes. Primeiro, eu falei para vocês que o nosso capacitor ele se carrega com valor de pico, não é valor eficaz, tá? Então aqui nós temos um 12 volts, ó, eficaz. Nós vamos primeiramente calcular o valor da tensão de pico aqui, ó, tá? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui uma tensão eficaz, tá? Que ela é igual a 12 volts RMS, beleza? Então a minha tensão de pico, ó, VP, vocês sabem tão bem quanto eu aí que basta eu pegar essa tensão RMS e multiplicar ela por raiz quadrada de 2, né? E se vocês fizerem essa multiplicação aí, pessoal, essa minha tensão aqui com alguns arredondamentos, tá? Ela deu 16,97 volts aqui, ó, tá certo? Aí, gente, ó, uma situação que é bastante importante, tá? Pra gente continuar aqui o nosso cálculo. Ele não falou nada pra gente sobre as tensões aqui dos diodos, tá? Uma teoria que a gente tem aqui, que vocês viram lá na sala de aula, é que para cada metade de ciclo desse aqui acontecendo, eu tenho 2 diodos conduzindo de uma vez. E vocês sabem que o diodo, pessoal, ele tem uma queda de tensão direta, né? A tensão VD, que normalmente ela vale 0,7, tá? Mas 0,7 ele é um valor teórico. E ele não falou nada pra gente, ó, dessa tensão dos diodos. Então eu estou imaginando que ele está considerando diodos ideais. O que é isso, pessoal? Quer dizer que ele não tem queda de tensão aqui no diodo, porque senão ele teria que ter fornecido. 0,7 é um valor teórico, tá? Nem todos têm 0,7, né? Então, ó, uma coisa importante que nós vamos colocar aqui, ó, tá? Considerando, beleza, ó, considerando, tá? Os diodos ideais, beleza? Ideais. Se não tiver essa informação aqui, o negócio vai dar zebra, tá? Então, ó, VD, tá? É igual a 0, ou seja, a tensão dos diodos que nós temos aqui é igual a 0. Tudo bem? Então, gente, ó, se eu considerar os diodos ideais, qual que é o valor máximo que eu tenho aqui no meu capacitor? O valor máximo é 16,97. E o valor mínimo, pessoal, o valor mínimo nós vamos definir aqui, ó, de acordo com o escopo do projeto. Ele quer 5% de valor limite, tá? Então, assim, ele falou pra gente a tensão para que ela seja menor do que 5%, então o que eu vou fazer? Eu vou calcular para 5%. O que vier dali para baixo, tá certo? Vai ser menor, tá? Então, ó, o que nós temos aqui, pessoal, como esse valor mínimo aqui de tensão? Gente, ó, vocês devem concordar comigo, né? O seguinte, então. O valor mínimo de tensão vai ser o valor de pico aqui. Tudo bem, gente?
menos os 5% ali que ele quer que a gente considere na nossa oscilação, tá? Então vamos pegar aqui, ó, VC mínimo, tá certo? Como é que nós vamos calcular então esse VC mínimo? Pessoal, a gente vai pegar o valor máximo, tá? Ó, que foi os 16,97, tá? E aí nós precisamos, tipo assim, diminuir 5% desse valor, tá? Uma forma da gente fazer isso aqui, né? Vocês podem calcular 5% disso e depois fazer menos, ou podem fazer assim direto, ó, tá? 1 menos 0,05. Ou seja, basta a gente multiplicar pelos 95% aqui, né? Então, ó, se vocês fizerem esses cálculos aí, o meu VC mínimo, tá? Multiplicando 16,97 vezes 0,095, desculpa aí, isso aqui deu 16,12. 16,12 volts aqui, ó, tá?